Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos então para mais uma aula aqui nos cânones de Dort e dessa vez, tá bom? Para ficar bastante claro, estaremos concluindo toda a leitura e também comentário, breve comentário nos artigos, certo? Então os artigos já foram lidos, explicados, estou na seção agora das heresias, e de refutações do caso, e portanto estaremos agora tendo a última aula abordando especificamente as heresias listadas nessa sessão, da nossa última temporada. Então estamos caminhando aí para o final. Sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, mais uma vez eu queria lembrá-los sobre o apoio ao canal. Não se esqueçam de dar o joinha no vídeo, de comentar, de compartilhar nas redes sociais que vocês têm aí. Sempre lembro a vocês que este é o material que eu recomendo sempre, tá? Os Cânones de Dort, da Graph Editora. A melhor edição em língua portuguesa que nós temos, certo? E lembrando que os Cânones de Dort não são um documento solto, mas eles fazem parte daquilo que nós chamamos de 3 formas de unidade das igrejas reformadas, certo? Aqui, então, os documentos irmãos, digamos assim, de forma direta, que estão unidos na mesma doutrina nesse documento, tá? Que é tradição reformada continental, é a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, certo? Não se esqueçam disso. E, é claro, sempre lembrando a vocês também de recomendar, não só que vocês acompanhem esse curso aqui no canal, que já está chegando ao fim, mas também que adquiram o primeiro comentário em língua portuguesa dos Cânones de Dort. O material é feito pelo pastor Abraham de Graaf e que eu posso recomendar para vocês, sem medo, especialmente porque esse material ele é muito pastoral. Então, a acessibilidade é maravilhosa para todos os públicos. Por isso, não somente para pastores, mas para os irmãos, os membros comuns da igreja, comprem e sejam edificados, refletindo sobre as doutrinas da graça. Vale a pena demais, ok? E, para se aprofundar mais sobre Dort e sua história, 2 volumes, sobre a história de Dort, da Graph Editora. Então, no volume 1, nós temos a história de Dort, é um material aí do Dr. Donald Cinema, um especialista em Dort, ok? E aqui você vai aprender sobre todos os trâmites para o sino, os trâmites para o sino, sobre o sínodo, no caso, você vai aprender sobre, por exemplo, como que foi organizado, quais eram as pautas, tá tudo aqui. É maravilhoso esse material. E se você quer se aprofundar no contexto, na pré-história, naquilo que realmente preparou o caminho para o grande sínodo de Dort, então temos aqui o volume 2, que é a pré-história, um livro do pastor Abraham de Graaf, certo? Vale a pena demais adquirir esse material. Sem mais enrolação, meus queridos, vamos aqui para as heresias finais, refutadas nos cânones de Dort. Não é isso? Na última aula nós demos, deixa eu só verificar aqui, das heresias 4 a 6. Nessa aula de número 9, estaremos observando então da heresia 7 até a 9, que é a última heresia listada aqui na seção das heresias. Ok? Diz assim então, a heresia 7. Lembre-se que nós estamos no 5º capítulo e, portanto, refere-se à perseverança dos santos. E essas são heresias também referentes a isso, a essa doutrina. Então, a fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua duração. Isso é um ponto muito importante, antes de chegarmos aqui ao comentário, porque no sínodo a qualidade da fé também foi debatida. Tem até um vídeo aqui, uma live antiga, sobre 400 anos, 403, se não me engano, antes de Dort, se eu não estou enganado, onde alguns irmãos participaram, e também foi falado sobre isso. Eu vou deixar até o link para vocês aqui também, mas a qualidade da fé também foi debatida. Os remonstrantes, eles trataram a fé como se fosse uma coisa só nas pessoas. Então, veja, a fé daqueles que creem apenas por um tempo, não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua duração. O problema é que, mais uma vez, esta afirmação é uma afirmação antibíblica. Qualquer um
que lê a Escritura Sagrada pode saber, não é, que existe sim qualidades de fé. Existe uma fé verdadeira, a única fé verdadeira que é frutífera e ponto, não é? E tem outras, digamos assim, manifestações de fé com outro tipo de qualidade que não são fé verdadeira, são fé realmente temporárias nesse sentido, tá? Então, por exemplo, o Sínodo usa bastante a parábola do semeador para isso, tá? Tanto é que a refutação, não é, usa justamente a parábola do semeador, ok? Então, isso é muito importante compreender, irmãos. Muito importante, tá? Deixe-me, antes de ir diretamente à refutação, abrir aqui Mateus 13. Eu vou dar uma lidinha aqui, na verdade, deixa eu só abrir uma aba aqui, colocar Mateus 13, para ler a parábola, né, do semeador. Mateus 13 é um capítulo muito contundente também, e que às vezes a pessoa observa aí líderes pregando, nem sabem do que estão falando, né, porque não estão levando em consideração o sentido natural do texto. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ler aqui o capítulo, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão, Toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um em 100, outro a 60 e outro a 30. Então, só até aqui, não é? Notamos que há uma diferença muito clara das terras ou dos solos que receberam a semente. E somente o bom solo, e pense nisso, né, com relação ao bom solo, o solo preparado para receber a semente, tá? E que é soberanamente preparado, ok? É que realmente recebe a semente e dá o seu fruto. Este é o solo, né, e nós sabemos que isso se refere à fé, à qualidade da fé nesse sentido também. Então, vamos lá, ele continuou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Uma declaração direta, embora alguns aí queiram fazer firulas, né, com um texto tão claro como esse, mas tudo bem. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, observe, né? Jesus fala por parábolas, e nessa parábola do semeador, não é, ele deixa bastante claro justamente a qualidade da fé. Há uma fé que é verdadeira, há uma terra que foi preparada para receber a semente, e esta terra, a boa terra, que foi preparada, não é? E na dinâmica da parábola sabemos por quem, obviamente. Esta é a boa terra que pode receber a palavra e compreender a palavra, não é? E, portanto, dar fruto real. Só que os remonstrantes, eles não faziam essa distinção que Cristo faz aqui, que é muito clara. Então, mais uma vez, eles negavam a palavra de Deus. Tá? Quando eles disseram, a fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à duração. Ou seja, a questão que Jesus conta na parábola não mostra uma diferença apenas no que diz respeito à duração, de jeito nenhum. É a qualidade da terra. Uma terra era boa, as demais não eram. É simples assim. Referindo-se a uma terra que foi preparada para aquilo, para receber a semente. Tá? E somente essa terra realmente pode produzir. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a terra boa, preparada por Deus. Então vamos para a refutação, né? Em Mateus 13, não é, como nós vemos aqui, Lucas 8, Cristo mesmo indica claramente, além da duração, uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Uma tríplice diferença, né? Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, ou seja, em bom coração. Que o primeiro é sem raiz, mas o último tem firme raiz. Que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas, constante e perseverantemente, né? Então, nota aqui, né? Na resposta, a resposta que nós temos aqui, a refutação no caso, a heresia 7, é basicamente o que eu acabei de falar. Então, há uma distinção clara. E essa distinção está justamente não na semente que é lançada, porque é a mesma semente, mas na terra que a recebe. Tá? E isso fala da soberania de Deus. E tem muitas pessoas que não tremem quando leem um texto como esse, porque o que está sendo dito aqui realmente é a respeito à soberania de Deus. Há uma terra que Deus preparou para receber a palavra. E esses aí vão ouvir. E esses vão crer. Porque foram preparados por Deus para isso. Heresia 8. Vamos avançar aqui na tortura, né? Quando o homem perder sua... Observe bem, tá? Quando o homem perder sua primeira regeneração, não é absurdo que ele nasça de novo, até mesmo frequentemente. Assim, de todos os absurdos que nós já lemos, né, aqui nessas heresias malditas, notem como eles pioram cada vez mais, né, os argumentos. Para pensar, irmãos, mais uma vez. A regeneração não é o causado pelo homem, não. Mas é assim que eles tratam. A regeneração na Bíblia é um milagre. É um milagre. Não é? Pensem aí, por exemplo, tanto em João 1 como em João 3 e em Tito, capítulo 2. Não é? Capítulo 3, aliás. São textos assim contundentes, né, para falar sobre a ação soberana e graciosa de Deus. Eu penso que vamos lá, vamos ler esses textos, porque é absurdo o que esses caras falaram ali, tá? Absurdo. Vamos lá para João 1, vamos lá. Vamos ler tudo direitinho aqui, né, para refrescar a memória e entender bem o ensino, inclusive como que eles estão se opondo à palavra de Deus. Porque eles tratam a regeneração como uma coisa causada pelo homem e não como um milagre de Deus, tá? Então vamos lá. João 1, verso 11. Vamos lá, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui não está mostrando um tipo de ordem. Primeiro receberam e então, nessa lógica, foram regenerados. Não tem a ver com isso, tá? Então, como está dizendo aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome.
certo? Mas o texto continua para nos dar a resposta sobre quem são aqueles que creem no seu nome. Ele vai dizer, no verso 13, os quais, ou seja, os que creem, são aqueles que não nasceram da carne, do sangue, né? Então os quais não nasceram do sangue, os que creem, os que foram feitos filhos de Deus, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, tá? E esse texto refere-se a um novo nascimento. A um novo nascimento. Este assunto é o mesmo que está no capítulo 3, naquela discussão com Nicodemos. O nascer de novo. O nascer de Deus. Não é? Esse nascimento aqui é totalmente sobrenatural, é algo soberano vindo de Deus, é uma obra divina. Porque ele vai dizer, os quais não... Quem é que crê em Jesus Cristo? Então vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então é anulado totalmente a questão da volição, da vontade humana como causa para isso. Mas a causa para esse novo nascimento não é para a fé, é justamente Deus. Os que creem são aqueles que nasceram de Deus. É este o ensino claro do texto. A regeneração, porque é disso que se trata aqui, é obra divina. Só o regenerado é que crerá no Filho de Deus. Estes é que creem. Obra divina, certo? E aí no capítulo 3, não é? Ele continua quando fala, respondendo a Nicodemos, não é? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós já sabemos pelo capítulo 1 quem é que nasce de novo. E de que nascimento ele está falando. Coisa que Nicodemos não entendia. Então, perguntou-lhe, disse Nicodemos, no versículo 4, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É o tipo de raciocínio que, né, obviamente, um remostrante teria. Né? Não entender essas coisas de Deus, né? As coisas espirituais. O versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não é nascido de Deus não pode entrar no seu reino, não pode entender o seu reino, não pode ver o seu reino. Somente quem nasceu de Deus, isto é, quem nasceu de novo, isto é, quem foi regenerado, ressuscitado espiritualmente, e sabemos qual é o instrumento dado por Deus para, não é, que o Espírito Santo opere isso, que é a pregação do Evangelho. Somente esses que nasceram de Deus podem ver o seu reino, podem crer em Jesus Cristo para serem filhos de Deus, não é? E ainda para dar ênfase por exemplo, a soberania desta obra, ele vai dizer no verso 6, o que é nascido da carne, para comparar, é carne, tá? A carne não pode gerar vida nova. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala mais, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Cristo acentua que a regeneração é uma obra soberana do Espírito Santo. É Deus quem faz com que o homem venha nascer de novo. É Deus quem regenera, quem dá vida, quem levanta o homem da morte espiritual. É somente Ele. Não é? E para afirmar isso ainda mais, vamos observar o que Paulo disse, né, em Tito. É um texto também muito curioso, muito interessante. Tito 3, Paulo diz, né? Ele vai vai exortar os irmãos lá de Creta e vai lembrá-los, né, de como eles eram e daquilo que Deus fez na vida deles. Então, verso 4, mas quando apareceu a benignidade, basicamente é a mesma estrutura que nós temos em Efésios 2, né? Entende? A mesma estrutura que nós temos em Efésios 2. Né? A nova vida dada por Cristo, dada pelo Espírito Santo, dada por Deus, espiritualmente, soberanamente, não é, em contraste com a realidade da vida, da velha vida, não é, ou da morte espiritual. É a mesma lógica aqui, tá? Porque ele vai falar sobre essa situação e vai dizer, então, em contraste com isso. Mas quando apareceu o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não
pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Tá? Então não tem a ver com o ser humano no sentido de obras, não é, de esforço, de busca, ou mesmo de vontade, como é dito no capítulo 1 de João, mas unicamente, não é, de Deus, é uma obra de Deus. É basicamente isso. O que é que os demonstrantes estavam dizendo ali? Heresia 8, quando o homem perder sua primeira regeneração, você percebe como eles tratam isso de maneira tão banal, como se fosse algo que depende do homem para acontecer? O homem se nasce de novo, basicamente, na teologia remonstrante. Isso não é tão absurdo, irmãos. Nós não nos nascemos, nós apenas nascemos. Não é uma coisa que nós causamos. Nós não causamos nosso próprio nascimento. Também nós não podemos causar o nosso novo nascimento. Isso é ridículo, isso é absurdo. Tá? Quem vai pensar desse jeito, como eles estão dizendo aqui, lá na frente, séculos depois, né? Charles Finney. Charles Finney. Então, quando o homem perder sua primeira regeneração, é uma coisa tão absurda, né? Não é absurdo que ele nasça de novo, até mesmo frequentemente. Então, basicamente, a brincadeirinha remonstrante arminiana é aquela brincadeira infantil que é vivo ou morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Morto. Eita, perdeu. É aquela brincadeirinha. Veja, o homem é ser tão ceboso, me perdoe, tão ceboso porque o homem frequentemente perde a regeneração e depois se regenera. Perde a regeneração e depois se regenera. Como é que pode alguém tratar isso? Mais uma vez, olha, eu tento, cara, eu tento. Eu já li isso aqui umas 500 vezes, mas toda vez que eu leio, me dá agonia. Porque são heresias grosseiras e tem gente defendendo que não, foi um errinho bobo, nada a ver, a tradição reformada. Dentro do contexto da tradição reformada, sempre houve a compreensão de que nós somos todos irmãos. Mentirosos, são mentirosos, porque isso aqui não é explicação ou fruto da compreensão do Evangelho. Isso aqui é simplesmente uma declaração de incredulidade. Essas pessoas não compreendem as coisas espirituais porque elas não têm o Espírito Santo, porque elas não nasceram de novo. Ainda estão mortos, então são mortos fazendo teologia. Tá? É simplesmente isso. Né? Vivo ou morto. Então o homem, segundo os remonstrantes, quando o homem perder a sua primeira regeneração, percebe? Isso faz todo sentido dentro do que eles pensavam, né? Eles estão sendo coerentes, porque uma vez que, por exemplo, a salvação não é uma obra exclusiva de Deus. A concretização da salvação, ela depende do homem. Né? Então, o livre-arbítrio humano, a autonomia humana, sempre tem que ser ressaltada. E eles dão todo o fundamento para um tipo de teologia relacional. O puteísmo aberto, né? Os demonstrantes, não é? Eles eram pré-teístas abertos nesse sentido. Porque eles fundamentaram isso. Tá? Então, a salvação para eles não tem segurança nenhuma. Cristo não é salvador de verdade na teologia remonstrante. Não é. Ele só tem um título. Ele não é salvador de verdade. E por isso mesmo, mantendo a coerência com a sua própria heresia, realmente, eles compreendiam. Uma vez que essa salvação não é soberana de Deus, não é uma salvação soberana, não é Deus que realiza só sem a ajuda do homem e mantém a salvação, não há segurança de salvação, então você, entende? Você dorme salvo, acorda condenado, dorme condenado, acorda salvo, e assim por diante. Ao ponto de dizer uma coisa dessa, que aquilo que a Bíblia revela como sendo uma obra soberana de Deus, um milagre soberano da graça de Deus, não é? Que é a regeneração pelo Espírito Santo, que é um milagre. É Deus dando vida aos mortos. E eles realmente entendiam aqui que eles se davam essa vida, que eles causavam pelo menos essa vida. Eles eram responsáveis pela nova vida que receberam. Isto é ridículo. Seria como imagina Jesus ressuscitando Lázaro, né?
E aí Jesus vai e ordena que Lázaro saia para fora. E Lázaro sai. E aí Lázaro começa a se vangloriar, dizendo: mas eu causei a minha ressurreição. Foi porque eu quis e busquei que o Senhor me ressuscitou. Faz sentido para vocês isso? Mas é isso que eles estão dizendo aqui. O morto, tá, é responsável por sua regeneração, por sua ressurreição espiritual. Agora, observem a refutação. Essa doutrina nega que a semente de Deus, pela qual somos nascidos de novo, seja incorruptível. É uma negação disso mesmo. Isto é contrário ao testemunho do apóstolo Pedro. 1 de Pedro 1, verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Eles negam, não é, a palavra de Deus na cara dura. Sabe o que é importante ressaltar, meus queridos irmãos? É que muitas pessoas, ou desavisadas, ignorantes, ou pessoas que são indivíduos sem caráter, né, que se dizem cristãos e gostam de mentir mesmo porque são políticos, eles realmente querem tratar essa questão de arminianismo e calvinismo como se fosse uma mera questão de ponto de vista. São correntes filosóficas diferentes, mas devem ser igualmente respeitadas. Conversa fiada. Você está vendo algo que é declaradamente oposto à palavra de Deus, você vai respeitar? Qual o sentido disso? Seria a mesma coisa de manter ecumenismo com o diabo. Vamos lá, o diabo dê a mão, todo mundo vai dar a mão aqui, nós, o diabo e tudo mais. Vamos manter ecumenismo, vamos manter politicamente correto com o diabo. Está errado, irmãos. É algo oposto. Mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes, né? O que os remonstrantes fizeram é o que muitos protestantes fazem hoje, tá? Muitos evangelicais fazem hoje. Os remonstrantes, eles, observem bem, eles miraram nas confissões reformadas, mas aonde eles acertaram? Na palavra de Deus. Eles estavam atacando no sínodo, por exemplo, a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Mas onde eles acertaram quando eles atacaram as confissões? Na palavra de Deus. E isso para nós, não é, somente demonstra como nossas confissões são fiéis em expor a doutrina bíblica. Porque atacando elas, você atinge a palavra de Deus. É exatamente a mesma coisa que acontece hoje. A mesma coisa. Os novos arminianos e os falsos calvinistas, porque são um grupo, digamos assim, que parece esse teatro da tesoura que existe hoje, né? Hoje não tem um teatro da tesoura na política, né? Você tem direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Né? Tem várias nuances na esquerda, várias nuances na direita, subdivisões, mas tudo isso aí é um teatro das tesouras. Né? Todos eles trabalham em prol do poder para eles mesmos. Em nome disso, eles fazem acordos, eles vendem a alma, o povo que se lasque. Me perdoe a expressão, mas é assim que funciona. Não é assim que funciona? Vocês sabem que é assim. Não é? Então, para todos os fins, para o público, né, o teatrinho continua, né, para que as pessoas pensem que há uma oposição real. Isso acontece lá desde 80, né, por alto, né, desde 80, e continua hoje. Né? Tem pessoas que acham que o Teatro das Tesouras foi revelado e acabou. Não, pode ter sido revelado, mas acabar não acabou, não. E nem vai acabar aqui. Tira o Cavaleiro da Chuva. A mesma coisa acontece entre os arminianos atuais, né? Ou os que são, de maneira soteriológica, arminianos, são sinergistas, digamos assim, e esses novos monergistas, esses novos intitulados forçadamente de calvinistas, eles todos não passam disso, né? Eles se unem porque é um grande teatro das tesouras. Eles sabem que as doutrinas, elas são radicalmente opostas, ao ponto de elas serem excludentes. E mesmo assim, eles se chamam de irmãos, tratam a doutrina como se não fosse algo sério, decisivo, e como se fosse algo secundário, que pode ser deixado de lado, porque no fim é relativo, a verdade não existe, e, portanto, tanto faz como tanto fez. Se eu crer de modo arminiano, eu estou certo. Se eu crer de modo calvinista, também estou certo.
E assim segue o teatro da tesoura, a política da boa vizinhança, o ecumenismo falso e diabólico, essa palhaçada relativista. Eles atacaram as confissões e acertaram as escrituras, como estamos vendo aqui. O ataque deles, dos remonstrantes, era contra a fé reformada, aonde eles atingiram a escritura, afirmando algo que é absolutamente oposto à palavra de Deus. Leio mais uma vez. Veja, eles disseram, heresia 8, quando o homem perder sua primeira regeneração, não é absurdo que ele nasça de novo até mesmo frequentemente. A salvação é uma palhaçada para eles. Uma palhaçada, não serve de nada. Tá? Cristo não tem glória nenhuma na salvação, segundo essa teologia maldita. Glória nenhuma. Ele não pode garantir nada. Ele não tem poder real para salvar para manter salvo quem ele salvou. Aliás, o que ele disse que a salvação declarada é um teatro, é um fingimento, não serve de nada. Porque é isso que eles pensavam. Essas conclusões provam isso aqui. Aí a resposta: essa doutrina nega que a semente de Deus pela qual somos nascidos de novo seja incorruptível. Isto é contrário ao testemunho do apóstolo Pedro, de Pedro 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Difícil, hein? Vamos para a última heresia. Finalmente chegamos na última heresia. Última heresia. Daqui, eu estou dizendo, né? Que as heresias continuaram depois. Eles também fizeram concíliozinhos deles, sínodos, sei lá, e reuniões e reafirmaram suas heresias. Inclusive, vocês podem ver muitas heresias que eles continuaram defendendo e até desenvolvendo e piorando. Você vê que o nível é bravo mesmo. Vocês podem ver muito disso, né, com fontes lá naquele livro do John Owen contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Então, a heresia 9, os remonstrantes disseram bem assim: Cristo, em lugar algum, orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. Entendeu? É isso que esses novos supostos pseudo-reformados estão defendendo como sendo doutrina ortodoxa ou, né, para ser, no máximo, né, como um errinho bobo, inocente, que pode ser tolerado, que não vai mudar em nada se somos salvos ou não somos crentes ou não. Eles disseram: Cristo, em lugar algum, orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. Irmãos, eles não têm a Cristo como sacerdote. Desculpa. Eles não têm. Cristo não é o sumo sacerdote deles. Não é. A resposta, a refutação. Isto contradiz o próprio Cristo. Que diz, Lucas 22, verso 32, eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Mas eles disseram que Cristo não faz isso. Que ele nunca fez isso. Eles disseram: Cristo, em lugar algum, orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. E o que lemos? Cristo dizendo, Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Mas os demonstrantes disseram que isso não disseram isso. Certa vez, quando eu não era... como eu posso explicar isso? Eu já há muito tempo tenho muitos anos mesmo, né? Mais de 2 décadas tenho essa convicção monergista. Mas só realmente busquei
objetivamente a fé reformada quando conheci a fé reformada, né? Mas antes eu era apenas um monegista. E nesse contexto, ainda como monegista, ainda estava em uma denominação pentecostal, de base armeniana, no sentido soteriológico. E eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma igreja, uma denominação, eu poderia chamar de irmã, porque era, no fim, tinha o mesmo nome, né? É aquela denominação que tem o mesmo nome, mas elas têm muitas divisões entre eles, né? Tem várias que são assim, na verdade. E é pentecostal. Então, né, poxa, nós somos colegas de ministério. Eu fui lá, então, porque ia ter um tipo de palestra, mas antes teve uma escola bíblica, e eu fui lá e foi engraçado, né? Estava tendo um curso de teologia nessa igreja. Eu tento imaginar a qualidade do curso, né? Eu só fui para uma aulinha. A qualidade do curso. Mas uma das pessoas, quando o professor estava falando a favor do livre-arbítrio e condenando a ideia de eleição ou predestinação, um membro ali, uma pessoa que estava fazendo o curso, na verdade, se levantou e disse: mas o texto bíblico está dizendo isso. E ele negou. Não, não está escrito isso não. Mas olha aqui, ó, está aqui escrito. Não, não está aí não. Olha aqui, eu estou lendo aqui agora, leia o seu também. Não, não está aí não. Entende? Olha o nível da loucura. Olha o nível da loucura. Mas certamente esses novos reformadinhos Nutelinhas, eles iam dizer: não, mas isso é bobagem, pô, é só problema de... eles só não aprenderam a formular bem na cabeça deles a doutrina. Não, o nome disso é incredulidade. Parem de ficar passando pano para isso, porque eles são incrédulos. Tá? São incrédulos. São vocês que são otimistas demais com a natureza humana. Eu até duvido se vocês, pelo menos, são monegistas de verdade, porque, sinceramente, eu acho que vocês não aprenderam muito bem a doutrina da aprovação total, não. Não aprenderam muito bem, não. Mas tudo bem. Porque essa mesma atitude que eu acabei de narrar para vocês aqui, que eu vi, que eu presenciei, de alguém negando. Não, não, não está aqui não. Não está aqui não. Não, não está, não está. Eu tive que conversar com outros pastores por conta disso. Não só por conta do tempo da eleição, mas por conta do pé do batismo, de muitas coisas. Eles ficaram preocupados comigo. Pastor, se você vai seguir nesse caminho de reforma, você sabe que uma hora você vai acabar batendo criança, pregando predestinação e eleição. Eu sei. Eu sei, é o que eu quero, porque a verdade está aí na Bíblia. Não, não está não, de jeito nenhum. Mas olha aqui o texto. Não, não está não, não está não. É assim. É desse jeito. Como nós estamos vendo aqui. Eles disseram, na heresia 9, Cristo em lugar algum orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. E a refutação, isto contradiz ao próprio Cristo, que diz, Lucas 22 e 23, eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E isso aqui se liga diretamente, por exemplo, a 1 João capítulo 2, irmãos. Irmãos, ai, é difícil, cara. Filhinhos, não pequeis, né? Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu só posso dizer que Cristo não é advogado dessas pessoas, não. É não, de jeito nenhum. Continuando. Também contradiz o apóstolo João, que declara que Cristo não orava somente pelos apóstolos. Né? Porque se alguém, de repente, desse texto, né, algum desses aí maluquinhos demonstrantes, arminianos, mas aí Cristo falou só de Pedro ou dos apóstolos. É? Então, continuando aqui, também contradiz o apóstolo João, que declara que Cristo não orava somente pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que viessem a crer por meio da palavra deles. E aí lembra de João 17, né? Uma oração sacerdotal de Cristo, não somente pelos discípulos presentes, mas por aqueles que ainda creriam por meio da palavra. Ele fala, Pai Santo, Cristo falando, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ai, ai, difícil, hein, irmãos?
muito difícil. Bem, eu acho que já está muito claro, já temos 39 minutos de aula e para mim já é o suficiente. Mas, bem, nós terminamos aqui, né? Então, esse foi o último artigo, o último capítulo dos Cânones de Dort e, na seção das heresias, a última heresia com a sua refutação. Eu espero em Deus que todo esse material possa alcançar vários corações, muitos corações, que pessoas possam realmente fazer esse curso aqui no canal e os demais cursos para terem acesso à doutrina reformada pura e não a esse monte de versões brasileiras de Herbert Richard que há na internet, né, que são furadas, que desviam as pessoas da confessionalidade para ensinarem um tipo de calvinismo que é seu, que é somente seu, que é a sua versão, né, a sua versão do calvinismo. Então eu espero realmente em Deus que seja útil para os irmãos, tá? Que vocês possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E reforço, né, a minha sugestão, a minha recomendação e conselho. Adquiram esses livros para que vocês possam se aprofundar mais. Certo? Na descrição vocês vão encontrar uma sequência de indicações de livros que, para quem quer realmente se aprofundar na doutrina reformada, são muito necessários. Mas muito necessários mesmo. Vocês vão dar um salto se vocês adquirirem esses livros, porque é muito melhor você ter acesso a essa literatura do que ficar, né, nessa babel de versões teológicas que há no YouTube, por exemplo, nas redes sociais, na internet, no sentido geral. E quero avisar os irmãos que, né, então, hoje está saindo uma aula, hoje é dia 20, tá? Mas eu já gravei então a aula de hoje, de amanhã e de sábado. Então, sábado, essa última aula que eu acabei de fazer estará em estreia no canal. E aí termina, certo, essa exposição dos cânones de Dort. E então, eu quero fazer uma aula especial no dia 27, que será na quinta-feira, às 20 horas, tá? Então, ó, gravem aí, certo? Dia 27 deste mês de março, né? Que será na quinta-feira, às 20 horas. Eu quero fazer, então, uma live, né, se Deus quiser, fazer uma live, não é de conclusão geral, não é dessa playlist dos cânones de Dort, tá? Então, quero fazer uma live com retrospectivas, quero realmente poder acompanhar a participação de vocês, certo? E realmente podemos fechar com chave de ouro mais esse curso aqui do canal concluído, né? Para a glória de Deus e por sua bondade, tá? Por sua glória. Então, eu vou deixar aí marcado, né? Vou deixar já, né, a live pronta, já para ficar aí para vocês já irem marcando, né, para lembrete. Então, que vocês tenham ótimas aulas, até sábado. Possam refletir bastante, né, tanto na seriedade da doutrina e na sua bênção consoladora, como também na seriedade e no perigo, né, das heresias. Certo? E se Deus quiser, quinta-feira vamos poder interagir, né, em uma live aqui no canal. Então convidem aí seus irmãos, tá? Os membros aí da congregação. Acompanhem essa live que será muito boa, né? Se Deus quiser, teremos um bom momento aí, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria muito de ouvir o feedback de vocês, de ter um feedback sobre como foi essa experiência. Para quem já concluiu, né? Quem concluiu, quem vai concluir agora sábado, por exemplo, essa playlist, também dê um feedback, fale como foi, né? Ou quem está acompanhando ainda, fale como é que está sendo a sua experiência de aprendizado a respeito dos cânones de Dort. Tá? Eu vou ficar muito feliz realmente em saber, né, que o conteúdo está sendo útil para vocês. Tá? Então, muito obrigado, meus irmãos, e até a nossa próxima aula e próxima playlist, que será, né, justamente na Confissão de Fé de Westminster. Então, aguardem. Deus abençoe. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é
se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.